Fala, cafezeiro! O assunto de hoje é clone de café. Eu tive a oportunidade de visitar Rondônia, terra dos robustas amazônicos, da espécie canéfora. E nessa espécie é utilizado essa prática de clonagem da origem. E assim a gente consegue replicar o cafezal, replicar a origem. E como trata-se de um clone, até mesmo a produtividade pode se repetir. Achei muito doida essa técnica e a pergunta é, será que isso deu certo? E esse cara é foda, ele foi lá mesmo, eu vi as postagens no Instagram dele e ele convidou lá uma produtora que é a Poliana, que além de produtora ela é a engenheira agrônoma e viverista, uma das responsáveis pela difusão do robusta amazônico. Então vamos pro vídeo ver como ficou essa história. E obrigado pelas informações. O clone. Uma das coisas que eu mais gosto de sair para eventos e cursos fora é o quanto de técnicas e o quanto a nossa cafeicultura é diferente. A cafeicultura do arábica em diferentes regiões, a do canéfora em diferentes regiões, ela é muito, muito diferente e isso é incrível. Eu vou para cursos e as pessoas começam a falar sobre técnicas de colheita, pós-colheita e eu fico, nossa, que incrível, aqui é desse jeito, né? E o clone, pra gente, o clone é capixaba. Quem criou, né, o método de clonagem para a cafeicultura foram os capixabas. A gente deve esse crédito a eles com certeza. E alguns capixabas, alguns produtores astutos, visitando o Espírito Santo, começaram a ver o que o Espírito Santo estava trabalhando diferente. E começaram a trazer isso para Rondônia. Então, o pioneirismo do material genético clonado é dos capixabas. Então trouxemos essa tecnologia dos capixabas e o começo de tudo isso é, o pessoal do arábica conhece muito a muda via semente. Vai lá, tira a semente daquelas melhores plantas, propagam ela em viveiro, coloca a sementinha em cada sacolinha dessa daqui e então desenvolve a muda por semente. Dentro da lavoura do semente, no canéfora, a gente começa a identificar assim, tem plantas altamente produtivas, plantas medianas e plantas que produzem pouco. Segrega, né? Então os produtores começaram a ver que tinha uma variabilidade genética muito grande dentro do mesmo pomar deles, que era tratado como pomar, as lavouras, dentro daquele mesmo pomar tinha uma variabilidade, plantas madurando em abril e plantas madurando lá em setembro, então começou a ver que as plantas eram muito diferentes. E aí o Espírito Santo criou falou, vamos clonar aqui uma planta muito boa, né? E vamos ver como que ela vai se comportar em campo. Então faz dessa forma. O produtor começa a observar na lavoura dele que ano após ano uma planta produz muito. Que aquela planta vem uma doença, ataca as outras plantas, mas a ela é pouco. Vem o período seco, aquela planta é pouco afetada. Então ele começa a identificar que aquela planta tem umas características boas. Ele vai lá, então, depois de uns anos de observação, corta aquelas brotações que vem, que a gente chama de ramo chupão aqui, que precisa ser desbrotada, exatamente, ramo ladrão. O produtor vai lá, tira, então, esse ramo ladrão, corta o ramo principal ali, o ladrão, corta as estaquinhas do lado, tira a folhinha e vem aqui e planta essa estaca. Então, esse aqui vem com a genética da planta matriz. Aí eles plantaram essas estacas, né, esse material genético, então é um pedacinho vegetal da planta matriz. Vem, planta aqui na lavoura, aqui no viveiro, e depois vai replicar em uma lavoura. Aí sim, vai anos de observação, porque a partir do momento que você cria uma muda clonal, para você dizer que ela é um clone, para você começar a vender a muda, você precisa colocar lá na lavoura e avaliar a qualidade dela durante algumas safras, para você de fato divulgar, olha, essa tem um potencial produtivo. Então o clone, daí você vai plantar lá algumas linhas desse material, então a linha fica igualzinha,
com o mesmo período de maturação, com o mesmo grão, tamanho de peneira, com a mesma potencial de susceptibilidade ou de resistência à doença e a estresse, e aí você vai avaliar a resposta dela à adubação, um monte de características. Se ao longo de safras ela fica repetindo aquela característica da planta-mãe de ser altamente produtiva e de ter todas aquelas características desejáveis, então ao longo de 9 safras, você avaliou que ela realmente é uma planta que tem potencial, aí você vai lançar ela como um clone. Então, os produtores aqui em Rondônia numeram os clones de acordo com a cabeça deles. Conversa! Numeram, mas todos eles têm uma história, né? Todos eles têm uma história. 08 e 25, por exemplo, 08 e 25, por exemplo, é da família Jacomim, de Nova Brasilândia, é uma família que veio do Espírito Santo, eles são capixabas e são os clones que ainda continuam sendo cultivados em Rondônia, os mais antigos. Então a gente sabe que foi eles que estudaram esse clone. O R22 que está aqui do lado, também do pessoal de Nova Brasilândia que selecionou. Não foram os Jacomim, mas foram outro pessoal que selecionou. Então cada região de Rondônia vai compondo a seleção dos materiais genéticos para a gente formar o parque capipeiro que a gente tem hoje, né? Então é um pouquinho de genética de cada região que a gente tem aqui. E a genética que agora começa a voltar para o Espírito Santo, Bahia, região produtora de canéfras, começa a levar robusta, né? Então significa que alguma coisa certa a Rondônia fez, né? Porque a genética começa a voltar, mas a gente também fica olhando o que eles estão fazendo lá. Aqui é 90 a 120 dias, né, após estaqueado, após plantado a estaca, 90 a 120 dias, eu tô com uma muda pronta. Uma muda pronta, ela tem de 2 a 3 pares de folhas aqui, então ela vai estar mais ou menos dessa altura aqui, quando a gente libera ela para poder ir para campo. E depois que plantada em campo, geralmente em torno de 2 anos e meio para a primeira safra. Primeira safra assim, significativa, com potencial de acima de 100 sacas por hectare. Então eu coloco hoje o meu grande carro-chefe de produção de muda é o Clone 25 e é o carro-chefe da qualidade de Rondônia. Então eu vou colocar ele num percentual maior, que eu quero que os produtores tenham isso em campo, que quando eles despertarem para a qualidade, o material genético está lá, é só eles trabalharem o pós-colheita. Um outro material que a gente vem recentemente descobrindo o potencial de qualidade dele é um material chamado 015, que está nos canteiros lá de baixo, o 156, que é um material extremamente produtivo e com uma qualidade muito boa, então, e o 22. Então entra 22, R22, 25, 156 e 15, que são carro-chefe de qualidade e de produtividade. Aí eu oriento os produtores que vêm comprar muda comigo, colocar pelo menos esses 4, e se eles quiserem daí mais alguns, eles podem escolher entre os outros, né? Entre eles, eles são compatíveis de polinização. Então eles são produtivos, porque tem o potencial genético para produção, são compatíveis entre eles, então vão se autopolinizar. E aí, de repente... Banho. Porque tá fazendo um calorzão, eu acho que a água fresquinha ia ficar bem, ia cair bem. Nesse estágio que elas estão aqui, é necessário que a folha fique sempre molhada. Então, quando você tem... Esse é o estágio inicial. Porque a estaca foi cortada de uma forma que no pé ela estava florando. Aí aqui, ó, a grande revolução de Rondônia em produtividade foi descobrir, foi começar então a trazer a tecnologia do clonal de outros estados. Não foi a gente que inventou isso, mas a gente trouxe a tecnologia do clonal de outros estados e implementamos aqui. Então aqui eu tenho a garantia de que é exatamente um clone daquela planta que tem a característica que eu desejo colocar em campo. Então aqui, ó, essa muda já tem 30 dias que ela foi colocada aqui. Ela tá saindo aqui as 2 plantas
2 brotos que vão direto para o campo, já vai ser as hastes principais lá da lavoura. E aqui ela está começando a formar um calo, ó, um calo de onde vai sair as raízes. Então, ela tem um aproveitamento de campo muito bom, porque ela tem várias raízes ali, não é raiz pivotante, mas é várias raízes principais, né? Então, o clonal, uma muda bem produzida, ela tem uma característica de absorção de água e nutriente, que ela tem muitas raízes. Né? Ela não sai aquela raiz de profundidade, mas sai muitas raízes principais aqui na lateral. Essa aqui acabou de formar o calo e vai começar a emissão das raízes. E essa brotação aqui que vai ser a brotação que vai formar a planta lá no campo. Esses clones que a gente trabalha, a cafeicultura de Rondônia, ela é feita por clones que não foram desenvolvidos por instituições de pesquisa. Nós temos, sim, já materiais desenvolvidos pela Embrapa, que são os BRS, mas ainda não é amplamente distribuído pelo Estado. O Estado planta mais materiais genéticos que foram desenvolvidos por produtores e pelos viveristas. Então, não há ainda o estudo, igual tem para as variedades do BRS da Embrapa, quem é compatível com quem. Não tem estudo para poder provar ainda. O que a gente conhece é que dentro do canéfora, dos robustas, existem pelo menos 3 grupos de compatibilidade. Isso através do estudo. Mas a Embrapa está fazendo agora um estudo que se chama Rede de Clones, é uma avaliação de 64 materiais genéticos de Rondônia para estudar justamente essa compatibilidade, o potencial genético, a resistência de doença, a resistência ao estresse. Então eles estão iniciando, tem 1 ano e pouquinho que essas plantas estão em campo para poder fazer então o estudo das características de cada material genético. O que existe é assim, por exemplo, o clone 25 e o clone 08 são plantados em Rondônia há 30 anos. Então, alguns produtores chegaram a cultivar 08 e 25, só os 2 na mesma área. E aí produziu muito. Pronto, a gente sabe que aqueles 2 são de grupos diferentes, porque eles precisam ser de grupos diferentes para polinizar. Então a gente já sabe que 08 e 25 é de grupos diferentes, né? Então se eu tenho 08 e 25... A gente aprendeu a dança da chuva, né? Eu tô na Amazônia, muitos povos tradicionais, a gente aprendeu a dança da chuva. Então, a gente sabe que colocando nessa área 08 e 25 e mais alguns clones, a gente já tem de 2 grupos, então a probabilidade deles polinizarem os outros é muito grande, né? Então a gente vai fazendo esses testes. Mas por isso está em desenvolvimento ainda. Está em desenvolvimento. Mas os produtores, eles são muito curiosos e trabalham muito isso, sabe? Volta e meia você vê uma areazinha plantada 2 clones. Ah, Poliana, surgiu um clone novo, eu quero só nesse pedacinho aqui, longe da outra lavoura, testar, ver se isso aqui dá certo. Né? Então a gente vê essa curiosidade dos produtores ajudando a gente a levar a informação melhor para o campo. E a Embrapa é bem parceira mesmo, a gente consegue trabalhar muito bem com a Embrapa em Rondônia, a área da cafeicultura, os pesquisadores da cafeicultura, eles são muito abertos nessa troca e eu acho que pesquisa, principalmente pesquisa pública, ela tem que, para ser útil, ela tem que chegar ao produtor, né? A pesquisa, às vezes tem muita pesquisa que não chega ao produtor. Então ela não serviu, né? Ela não foi de utilidade. E a pesquisa, os trabalhos científicos que a Embrapa está realizando e que a própria UNIR, que é a Universidade de Rondônia, está chegando muito na ponta. Eles estão trabalhando muito com o produtor. Então, você vai num evento da Embrapa, você vê muitos produtores lá. Então, a gente está vendo que esse relacionamento ele tem ficado cada vez mais estreito. E quem trouxe o Robusta Puro, a gente deve muitas coisas à Embrapa e uma delas é essa. Quem trouxe
o Robusta puro para Rondônia e distribuiu sementes foi um pesquisador da Embrapa. Então hoje, se a gente tem híbridos, né, de robustas com conilon e aí formando o nosso robusta amazônico, começa com sementes trazidas do IAC, de robustas puros, distribuído para produtores através de um trabalho aí da Embrapa, do pesquisador, e aí os produtores começaram a cultivar e começou essa hibridação dos materiais. Então a gente deve muito a criação dos robustas ao trabalho que a pesquisa fez, né? Exatamente. Então, assim, por mais que a gente diga que os materiais que a gente cultiva em Rondônia não são da instituição, que são dos viveristas, mas os viveristas selecionaram a partir de uma genética existente através de um trabalho de pesquisa. Né? Então, para a gente, isso é muito bom. E esse trabalho de avaliação da rede de clones vai trazer muitas respostas para nós. Muitas respostas. Acelerar o processo. Vai dar um up aí no processo para a gente. Mas é isso. Agora, como eu falei para vocês, é um elo que falta da cadeia, é chamar os viveristas para isso e dizer, gente, vamos aqui combinar o que vai ser plantado, o que vai ser distribuído em Rondônia, porque a gente tem esse planejamento para crescer em qualidade, crescer em volume, né? Porque a gente tem esses mercados que a gente quer atingir, então vamos determinar o que a gente vai plantar, né? Para a gente ficar direcionando os potenciais genéticos aí para a produtividade e para a qualidade. Só Embrapa. Só Embrapa. A Embrapa está fazendo o trabalho deles lá com os materiais genéticos que eles estão desenvolvendo e agora estão estudando os materiais genéticos que foram criados. Então só a Embrapa está fazendo esse trabalho, a universidade tem feito e o próprio IFRO tem feito agora trabalhos com qualidade, com desenvolvimento de material, mas não tem desenvolvido material, tem estudado os materiais, né? Manejo de material genético em campo. Isso as outras instituições. Uma direção aí para melhorar a genética monstruosa, né? Um caminho aí. Tem sim, principalmente para selecionar melhor essa genética que nós temos para o mercado que nós queremos atingir. A gente tem uma diversidade de sabores muito grande no Robusta, sabe? Como a gente tem uma diversidade incrível de cafés no Brasil, dentro do Arábica a gente tem uma diversidade sensorial maravilhosa, dentro do Canéfora não é diferente, daí ainda separa os dois grandes grupos, Conilon e Robusta, e dentro do Conilon tem vários materiais e dentro do Robusta vários outros materiais, né? Então eu acho que o que o brasileiro tem que sentir e tem que propagar isso para o mundo é a diversidade que nós temos. Não só a diversidade cultural que existe dentro do Brasil, que é uma coisa, eu acho que a melhor coisa do Brasil é o brasileiro, né? Essa diversidade cultural que a gente tem, uma coisa incrível. Você viajar dentro do Brasil e se surpreender com cada estado que você vai passando, a cultura das pessoas e a diversidade sensorial de cafés. Gente, o que nós temos dentro do Brasil, o mundo tem que começar a ver que tudo que eles precisam rodar o mundo para poder conseguir, o Brasil tem dentro do território. Né? Você roda aí agora de norte a sudeste, sul do Brasil e você tem uma diversidade de sabores incrível. Dentro do Robusta é a mesma coisa e tem muita coisa para a gente descobrir. A gente começou a focar muito nos materiais, mas agora a gente começa a abrir o leque e começa a descobrir mais coisas. São 8 dentro do viveiro e eu penso justamente nisso. Quantidade, produtividade que ele vai retornar ao produtor em campo, mas também potencial genético para a qualidade. Porque às vezes a maior parte dos produtores que vem comprar a minha muda, ele não está trabalhando com qualidade ainda. Não está trabalhando pós-colheita, ele ainda não está trabalhando. Então, aqui é o material genético, o número do material genético. Então, quando eu digo que os viveristas eles têm que ser chamados para essa conversa de qualidade, é isso. O material hoje, campeão em qualidade em Rondônia, o melhor material para trabalhar produtividade e qualidade, se chama 25, que é esses 3 primeiros canteiros aqui. Então, dentro do meu viveiro, eu trabalho isso. Trabalho, olha, eu quero produzir qualidade e quantidade.
Então, tenho aqui, dos 33 canteiros dentro do viveiro, 9 são 25. Então, como vocês viram aí, foi uma incursão, fui convidado aí pelo Sebrae lá de Rondônia para conhecer a origem dos canéforas e os robustas amazônicos. E fica meu agradecimento mais uma vez, pessoal do Sebrae, em especial o Fernando, que é o cara aí que organizou toda essa incursão aí com diversos baristas amigos aí do mercado, e foi um aprendizado sem igual. E essa técnica, ela continua em evolução, em melhoria, como vocês viram aí a Poliana falando. O mercado de café é isso, é muita tecnologia, muita pesquisa, e às vezes as pesquisas demoram anos para serem publicadas e só depois elas vão para o campo. Então nada é a curto prazo, tudo é a longo prazo quando a gente fala de café. Espero eu que os clones continuem evoluindo para que a gente possa ter cada vez mais bons cafés nas nossas xícaras. E o universo dos arábicas tem aprendido também muito com essas técnicas e tentado algumas coisas no universo dos arábicas. Então é algo que, quando fala de espécies diferentes, tem comportamentos diferentes, porém, quando trata-se de pesquisa, a gente está sempre tentando entender onde um complementa o outro. O arábica levou muita coisa para o canéfora no quesito pós-colheita, e agora a gente tem também estudado cada vez mais os canéforas para entender produtividade, vigor, etc. E ao longo do tempo, a gente já vê aí algumas melhorias genéticas nos arábicas que usam gêneses de canéforas. Então o mercado de café, apesar de eles serem totalmente diferentes, quando trata de pesquisa, a gente usa das pesquisas dos canéforas para melhoria dos arábicas também. Espero eu que não aconteça uma clonagem do Gabriel, mas se acontecesse, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até semana que vem.